Nós estamos iniciando mais um módulo, esse é o segundo módulo, né? O primeiro, quantos gostaram do primeiro módulo? Eu amo aquele primeiro módulo, é sensacional. Eu já lecionei ele umas 3 ou 4 vezes, eu amo, porque dá uma abrida na nossa mente assim, dá uma expandida na forma de nós entendermos a Bíblia, e nos ajuda muito, é uma baita ferramenta. E seguindo esse protocolo, seguindo essa sequência, você deve ter recebido também aí do professor Marcelo, um cronograma das aulas, né, dos módulos. Esse é o segundo módulo, esse é o módulo de número 2, e ele é o módulo panorama do Velho Testamento. Por que é tão importante você entender esse panorama? Por que é tão necessário que você domine esse assunto, ou pelo menos saiba o suficiente desse assunto? Para que todo o resto da sua leitura bíblica faça sentido. O panorama, ele vai te dar, o panorama do Velho Testamento, ele vai te explicar muita coisa que vai acontecendo ao longo da Bíblia, que a gente vai lendo, e que muitas vezes não faz muito sentido, você fica meio perdido. Ele vai te dar um contexto histórico daquilo que aconteceu até Jesus, até o Novo Testamento, que é o advento de Jesus, né? A chegada de Jesus, a encarnação de Jesus. Então ele vai trazer esse conhecimento para nós. Ele é histórico, tem bastante contexto histórico nele. No módulo passado, você leu, aprendeu como ler e estudar a Bíblia. E você aprendeu que a Bíblia, ela precisa ser lida com pano de fundo do plano de Deus. A Bíblia é o plano de Deus para o homem, certo? Você estudou isso, certo? Você aprendeu isso. Então, se você lê isso, você lê a Bíblia sem ter isso em mente, que ela é um plano, que ela é um cronograma que Deus preparou para o homem. Gente, tem apostila ali, tá? Que Deus preparou para o homem. Se você não ler nesse contexto, as leituras vão ficar todas desconectadas, desconexas, vai ficar tudo perdido, informações voando na tua mente, certo? Então você leu lá e você aprendeu lá isso. Aqui nesse módulo você vai ver esse plano, você vai enxergar esse plano, você vai entender esse plano, pelo menos nesse módulo. Depois você vai ter um outro que é o panorama do Novo Testamento, mas pelo menos nesse você vai ver os acontecimentos que prepararam o nascimento de Jesus. Por isso que ele é panorama. Panorama significa visão ampla, olhar em todas as direções, significa olhar sem obstáculos. Hoje nós lemos a Bíblia, ou antes do curso, muitos de nós liam a Bíblia cheias de obstáculos. O que são obstáculos? São sofismas, são enganos, são más interpretações, são interpretações que muitas vezes não são interpretações nem mal intencionadas, mas são mal estudadas, mal entendidas, mal interpretadas. Então, panorama é esse olhar sem trava, sem objeções, sem obstáculos, melhor dizendo. Geralmente, é uma visão de um ponto de vista mais alto. Eu vou fazer um voo panorâmico. Você vai fazer um voo para você enxergar a cidade de um ponto de vista mais alto. Esse módulo, esse módulo de panorama do Velho Testamento é justamente para isso, para nós olharmos de cima o que aconteceu, o pano de fundo do que aconteceu antes de Jesus. É uma paisagem, uma vista, você vai ver, é uma visão ampla. E Velho Testamento, que é o conjunto de livros, né, que são anteriores, dos acontecimentos anteriores à vinda de Cristo, à encarnação de Cristo. Ele aponta para Cristo. Você lembra que no módulo passado você aprendeu que no Velho Testamento, o Velho Testamento aponta para Cristo? Ele mostra a necessidade do Cristo, a necessidade de Jesus. Então é exatamente isso, nesse momento, que nós vamos trabalhar aqui. Desde lá do Gênesis até os últimos livros dos profetas. Claro que a gente não vai poder se aprofundar muito em cada um deles, porque senão a gente teria que estudar o resto da vida, né? A Bíblia tem material para estudo, enfim, né? Mas nós vamos trabalhar um pouco, pelo menos o básico daquilo que precisamos saber a respeito disso. Então, nesse Velho Testamento também está inclusa a aliança que Deus fez com o povo dele,
para que ele pudesse, então, estabelecer as leis, que são a aliança, que são as leis de Moisés, que precedem a graça. Lembra que você aprendeu as dispensações? As dispensações vão fazer mais sentido para você agora, aprendendo o panorama do Velho Testamento. Ok? Tem um texto aí, de Hebreus 10:1, na tua apostila, texto de capa aí, que eu queria fazer uma exegese rápida aí, do que esse texto está dizendo. Diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, ano após ano, sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, esse texto aqui, ele dá uma prévia desse panorama aí, do que nós vamos estudar. Então, a lei, que lei que ele está falando aqui? A lei de Moisés, a lei mosaica, os 10 mandamentos e todo o seu desenrolar daquilo que Deus trouxe para Moisés nas tábuas de pedra, e ele levou para o povo seguir. E ele está dizendo que essa lei que eles viviam no Velho Testamento, que ocupa grande parte do Velho Testamento, ela não é a realidade dos fatos, mas ela aponta para os fatos, ela representa algo. Imagine, eu gosto muito de um exemplo do Augusto Nicodemos. Se você não o ouve, eu te aconselho a ouvir as pregações dele. Tem muita pregação sensacional. Ele prega de maneira expositiva, ele vai lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, que é um modelo que eu gosto muito, né? E ele diz uma coisa interessantíssima a respeito disso. Ele diz que a sombra é o seguinte: ele está parado aqui e alguém chega por trás dele. Você vê, essa pessoa está contra o sol, você vê a sombra dele, você sabe que ele está chegando, você sabe que é uma pessoa, você sabe que aquela pessoa existe, mas aquela sombra não é a pessoa, mas ela representa a pessoa, ela está te indicando que aquela pessoa vai chegar, e ela é a sombra dos benefícios. Que benefícios são esses? Que benefício nós temos em Cristo? A sombra representava os benefícios que viriam. Que benefícios viriam para nós? A graça, a salvação, a vida eterna, a glorificação no final de tudo, que você vai estudar isso no final do curso. Esqueci o módulo. Mas os benefícios que hão de vir. Então, a sombra, ela apontava para uma vinda de um Messias, que viria cumprir toda a lei, e que viria trazer sobre nós esses benefícios da salvação, da vida eterna. Ela não era, mas ela apontava, a lei apontava para Cristo, a lei apontava para a necessidade de haver um Salvador. Por quê? Porque nós não éramos capazes de cumprir toda a lei, porque nós nascemos, cada um de nós nascemos debaixo de pecado. Nós nascemos já com o pecado de Adão imputado em nós. Então, nós não tínhamos como pagar essa conta. Nós não tínhamos como nos salvar sozinhos. E o que se fazia então? Pela lei de Moisés, você tinha que fazer sacrifícios ano a ano. Todo ano, o sacerdote ia lá e sacrificava para perdão dos pecados. Só que não era um perdão, era um cobrir os pecados. Era como se esse sangue desses sacrifícios apenas encobrisse o pecado de Deus. E vivíamos todos nessa época, nesse tempo, sobre a paciência de Deus. Salvos, quem era salvo pela graça, continuava, mas vivia sobre a paciência de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sob a misericórdia de Deus. Esses sacrifícios não eram suficientes para aperfeiçoar. Está vendo que diz assim, ó, por isso ela, ou seja, a lei, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano a ano, aqui está se referindo justamente esse sacrifício que o sacerdote entrava de ano em ano no tabernáculo
e sacrificava e aspergia o sangue sobre a arca, sobre o propiciatório, a tampa da arca ali, para encobrir os pecados do povo de Deus. Você vai aprender isso no módulo tabernáculo, é sensacional também. Então você vai aprender, talvez agora fique meio confuso para você, mas você vai aprender isso no módulo tabernáculo, vai fazer um sentido danado isso. Então, esse sacrifício era repetido ano a ano, mas não eram capazes de aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Tornar perfeito. Esses sacrifícios não eram capazes de fato perdoar pecados de uma vez por todas. Ao contrário do sacrifício de Cristo, que foi um único sacrifício, e foi o sacrifício redentor suficiente para perdoar o pecado daqueles que haveriam de crer. E perdoar os pecados que foram cometidos, os pecados que serão cometidos, todos eles. Então imagine que o sacrifício de Jesus aconteceu há 2000 e tralalá anos atrás, você e eu não existíamos nesse tempo, e os nossos pecados foram perdoados. Pecados que nós nem havíamos cometido, eles foram perdoados. Por quê? Porque a lei só aponta para Cristo. E o Velho Testamento, que inclui essa parte da lei, que inclui grande parte do Velho Testamento, ele está incluindo essa dispensação da lei, esse tempo da lei, ele vai justamente nos mostrar, nos apontar Cristo. Olha, é preciso Cristo. A lei nos mostrava que havia necessidade de um Cristo. A lei nos mostrava a nossa incapacidade de sermos salvos pelo nosso próprio esforço. A lei nos culpava. E eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine o seguinte: na frente da igreja aí, está certinho aí, está tudo separadinho, os lugares para estacionar. Mas se tivesse aí, você pode estacionar. Não tem nada dizendo que você não possa estacionar. Mas vem o pessoal do trânsito aí, do departamento de trânsito, e bota uma placa aí, proibido estacionar. Ele estabeleceu uma lei, que ali é proibido estacionar. O que acontece se você estacionar? Você vai ser punido, você vai ser multado, certo? Você vai perder alguns pontinhos na sua carteira. Então o que acontece? O que a lei faz? A lei justamente coloca esta placa. Sem lei não há pecado. Se não houvesse uma lei para dizer isso é certo e isso é errado, o que é certo e o que é errado? Tudo é certo. Não tem erro. Agora a lei ela vem para justamente falar assim, ó, existe o certo, isso aqui é pecado, você está infringindo esse pecado, e você precisa fazer isso para encobrir os seus pecados. Mas ela te leva à conclusão de que você não é capaz de pagar os seus próprios pecados. Então ela aponta para Cristo. Os sacrifícios que ele está falando aqui, eles mostram o que aconteceria depois na obra da cruz. Um único e suficiente sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz, que derramou todo o seu sangue, certo? Lavou-nos com o seu próprio sangue, para que nós então pudéssemos ter acesso à graça, sermos salvos. Então a obra começa nele, e a obra termina nele. É tudo dele, para ele e para ele. Entendeu? Então, é nesse sentido que fala, e é uma grande parte, isso que nós estamos falando, talvez de uma maneira um pouco mais subjetiva, mas vai estar muito falando nesse módulo. Ok? Isso tudo foi introdução, tá, gente? Só essa primeira partezinha aí. Você vai ver aí, o primeiro tópico aí está o começo, Gênesis, princípio ou origens. Então aí nós vamos começar a trabalhar pelo livro de Gênesis, obviamente, que é o primeiro livro aí da sua Bíblia, certo? O que é esse começo aí? O que é esse Gênesis? É o princípio, o começo, a origem de tudo. Apesar dos cientistas falarem sobre evolução, que foi evoluindo, que as coisas foram acontecendo, a Bíblia nos ensina algo muito diferente disso. Que Deus foi criando as coisas, que Deus, na sua própria vontade,
lá na eternidade, ele fez um concílio com a Trindade, vamos criar todas as coisas, e a Trindade então começa a criar todas as coisas, começa a organizar as coisas do mundo. Essa questão da evolução, se você estudar um pouquinho a respeito, você vai entender que o universo, ele caminha para o caos. Cientificamente, o universo caminha para o caos. Então, como que algo que caminha para o caos, ele vai criar algo, ele vai se organizar da maneira que nós estamos organizados hoje como criação? Então é como se você dissesse assim, a evolução está dizendo que a gente se organizou até chegar aqui. As coisas foram acontecendo, foram evoluindo até nós chegarmos aqui, sem a intervenção de Deus. Não existe Deus. Não existe um ser superior, absurdamente, infinitamente superior em inteligência, em sabedoria, em poder, para criar isso que foi criado. Isso aqui começou lá atrás, com uma amebazinha lá, com um trenzinho lá, que foi evoluindo e chegou até aqui. Só que a própria ciência diz que o universo caminha para o caos. Então, eu estou dizendo assim, viu? Nós vamos para a direita, mas na verdade eu estou indo para... Nós vamos para a esquerda, mas na verdade eu estou indo para a direita. Então, essa é a eterna luta, ou pelo menos a luta entre criacionismo e evolucionismo. Mas o fato é que Deus de fato criou todas as coisas. Deus de fato, para nós que somos cristãos, isso é muito verdade, isso é absolutamente verdade. Então nós não podemos misturar e ficar naquela história de, mas e se fez isso? E se Deus... Não. O que precisamos saber a respeito da criação está contido na palavra de Deus, que é o nosso único livro, ou deveria ser o nosso único livro de prática, de regra, de ensino, de direção. Então nós vamos trabalhar em cima da Bíblia. Então, origem está dizendo a respeito disso, é o princípio de todas as coisas. Então Deus, no Gênesis, na criação, Deus cria a terra de maneira que ela vá existindo e as coisas vão acontecendo sem que ele precise interferir em todo o tempo, intervir em todo o tempo. Se você hoje, o irmão Marcos hoje quiser sair agora, nesse momento, levantar, pegar o carro dele, sair, e ao invés de assistir a aula, ir ali no supermercado comprar o quilinho de carne dele para fazer o churrasco no domingo. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Por quê? Porque Deus não interfere em tudo. Ele criou as coisas para que as coisas... Não quer dizer que Ele não seja soberano. Não quer dizer que todas as coisas não estejam debaixo da sua soberania e da sua vontade. Mas Ele não intervém em todo o tempo, em todas as coisas. O irmão Marcos vai levantar, vai lá comprar o quilinho de carne dele. Porque o irmão Marcos teve a vontade de fazer isso, fez isso. É responsável pelos seus atos, fez isso. Por outro lado, se Deus não permitisse, ele sequer pensaria nisso. Entende como que funciona a coisa? Então, Deus, ele criou todas as coisas para que as coisas funcionassem. Para que o homem também tivesse responsabilidade humana naquilo que acontece. Tudo isso debaixo da sua própria vontade. Parece ambíguo, parece confuso, mas não é. O que você vai aprender muito nesse curso é sobre soberania de Deus, sobre você fazer as coisas. Essa responsabilidade humana, é correto chamar de livre agência ou não? Sim, na verdade, livre agência é um termo teológico para a responsabilidade humana, entendeu? É a livre agência, ou livre ação, ou, enfim, é aquilo que nós podemos, aquilo que nós fazemos, decidimos fazer e fazemos, menos livre-arbítrio. Chegaremos nesse ponto, que aí é o ponto da gente pirar o cabeção mesmo, entendeu? Que é o livre-arbítrio, se existe, não existe, o que é livre-arbítrio, o que não é, enfim, nós vamos chegar nisso. Mas é a livre-agência, sim, é a livre-agência. Então, vamos lá. Então, agora, princípio, origens do quê? Ou melhor dizendo, de quem? Alguém arrisca? Da humanidade? Sim, também. Imagine que o Gênesis é como se fosse, no
no prólogo do livro do Gênesis, dizia assim, ó: assim começa a história de Jesus. Lembra que eu falei que ela aponta? Assim começa a história de Jesus. Porque assim começa de fato a história de Jesus. É aqui que começa a história de Jesus. No Gênesis, na criação. Pastor, você está doido? Nem menciona Jesus. Menciona Jesus. Ah, mas nem aponta para Jesus. Mas Adão, aponta para Jesus. Você vai entender isso. Você vai ver isso. Que vai apontar para Jesus e vai nos mostrar, olha, estava tudo no plano. O Gênesis não foi uma tentativa e erro de Deus. Não foi uma correção. Não, plano de Deus para o homem. Você aprendeu isso no módulo passado. Plano corrente de Deus para a humanidade. Então, na verdade, como eu disse, acho que essa é a terceira vez que eu vou dizer, aponta para Cristo. A humanidade até chegar ao momento em que Cristo se manifesta no nosso meio, em que o Verbo se faz carne, habita entre nós, nos substitui na cruz, no sacrifício substitutivo da cruz, que era para mim e para você morrermos pelos nossos pecados, sermos condenados pelos nossos pecados, mas Ele nos substitui na cruz, vence a morte na ressurreição, é glorificado, sobe para o céu e marca, ou agenda a vinda dEle, para buscar a sua igreja e ser glorificada assim à semelhança dEle. Glória a Deus por isso. Essa é a história. É isso que se trata. É do começo dessa história que nós estamos falando aqui. Está claro para vocês, gente? Eu falo um pouquinho rápido, tá? Se você precisar que eu repita, volta porque eu não entendi. Tá bom? Então, Gênesis é o começo da história de Jesus. É como se nós disséssemos, olha, assim inicia-se a história do nosso Salvador. Gênesis 1 até o 11, nós não vamos poder ler tudo, porque são 11 capítulos. Então, eu vou mencionando, e depois, se você puder, aliás, é um conselho que eu te dou, ler esses textos, essas partes na sua casa, com isso em mente. Por exemplo, esse primeiro ponto aí da apostila, ele vai dizer assim, olha, um pequeno resumo, Gênesis 1 a Gênesis 11. Então, esse Gênesis 1 e Gênesis 11, ele vai retratar na Bíblia a criação, a história primitiva do homem, ou a história do homem primitivo. Quando as coisas começaram, o homem foi criado por Deus, os acontecimentos, ou o relato da criação, só que de uma forma um pouco mais reduzida, porque ele vai se repetir de novo no capítulo 2, ou ele vai repetir de uma forma um pouquinho diferente, mas no capítulo 2. Então a criação, nesse Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vamos ver aí todo o resumo da criação, nós vamos ver a criação do céu, da terra, de tudo que há na terra, dos animais, da fauna, da flora, nós vamos ver tudo isso aí. Nós vamos ver também a criação, que não vemos no capítulo 2, porque é um pouco mais condensado, mas você vai ver a criação dos seres viventes, como que Deus criou os seres viventes, como que Deus criou o homem aí no versículo 27, quer ver? Vamos lá no 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aí é o primeiro relato da criação do homem. Certo? Então, aqui nós vemos nessa sessão do capítulo 1 ao capítulo 11, isso que eu estou te dizendo aí. Criação do céu e da terra, da fauna, da flora, a criação do homem no capítulo 27, como as coisas aconteceram, os primeiros acontecimentos aí, ou o relato, né, do resumo dessa história primitiva do homem. Do capítulo 1 mais o capítulo 2, nós vamos ver aí o mesmo relato da criação, no capítulo 2 você vai perceber isso, o mesmo relato da criação, só que você vai ver ele um pouquinho, parece que ele é um pouquinho diferente. Há pessoas, há aqueles que creem que são dois momentos, que creem que são duas criações, que Deus criou as coisas duas vezes, e não é isso colocado de maneira diferente, ou mais condensado, mas é o mesmo relato.
Tem até gente na verdade é o seguinte, tem uma tradição rabínica, um livro dos rabinos, chamado Talmud, que é um livro de tradições hebraicas, que conta a história de Lilith, que seria a primeira mulher de Adão, como se Adão tivesse casado 2 vezes. Então, que lá no começo, no Gênesis 1, essa mulher havia sido criada e dada para Adão, e ela foi rebelde. Então Deus tirou ela da história e refez isso em Gênesis 2. Se você pesquisar isso na internet, você vai ver um monte de coisa a respeito, certo? Não é o mesmo relato. Eles alegam, por exemplo, que na criação de Adão, quando Deus apresenta a mulher para Adão, né? E ele acorda da anestesia da costela dele, ele diz assim: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Como se ele falasse assim, a outra não. Mas na verdade não é disso que ele está falando. Ele está falando porque o próprio texto diz isso, todos os animais tinham as suas fêmeas, e não se havia encontrado fêmea para ele. Então ele diz: esta sim, não é dos animais, esta sim é sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Então, todo o ensinamento fora disso não é bíblico, tá? Está fora da Bíblia. Então, como o Marcelo deve ter dito no começo do curso, aquilo que, o que a Bíblia não afirma com clareza, nós não afirmamos com certeza. Isso, de fato, não existe na Bíblia, então nós não consideramos essa história. Então, para nós, de fato, foi o mesmo relato, foi a mesma coisa, foi o mesmo acontecimento, narrado um pouquinho de forma diferente, explicado melhor, não tem a ver com 2 criações, com 2 momentos de criação, nada com isso, certo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei para trás aqui. Então, no segundo, o autor, no primeiro ele fala os 7 dias, ele narra os 7 dias, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele retrocede até o 6º dia. Se você ver aí, que foi a criação do homem, no capítulo 1, do versículo 2, vai dizer assim, olha: assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus o fizera. Então, no capítulo 2, ele retrocede ao 6º dia da criação, no dia da criação do homem, e dali para frente até o 7º dia, certo? Então, não é uma contradição, não é uma segunda narrativa. Um outro argumento que os que creem numa segunda criação usam é que em Gênesis 1, a criação da vegetação, ela acontece no 3º dia, certo? Aprenda uma coisa, se você conversar com pessoas que não creem na Bíblia, ou que botam ela em dúvida, com ateus, ou até mesmo pessoas que não se dizem cristãos, mas não consideram a Bíblia como verdade absoluta, e eles estudarem, pelo menos um pouquinho, eles vão questionar essa questão dessas contradições, aparentes contradições que a Bíblia nos apresenta. Mas a Bíblia, ela não é contraditória. Ela apresenta, muitas vezes, fatos diferentes, contados por pessoas diferentes, ou ela apresenta o mesmo fato contado de perspectivas diferentes, por pessoas diferentes. Então, não é contradição. Nesse caso aqui de Gênesis 1, o que acontece? Aparece Deus criando a vegetação no 3º dia, certo? Então, você fala assim, beleza, 3º dia. No Gênesis 2, no versículo 5, ele vai afirmar, olha lá, vamos lá ver, diz assim, toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que legal isso aqui. Então, ela aparece quando aqui? Antes da criação do homem, certo? Aliás, a criação aqui, no Gênesis 1, a vegetação apareceu no 3º dia. No Gênesis 2,
ele vai afirmar que antes da criação do homem não havia nenhuma planta, não havia vegetação, certo? Não havia planta do campo, como nós vemos aqui no texto, na terra, porque Deus ainda não havia feito o homem, ou não havia feito chover, e não havia o homem para lavrar. Você fala, mas poxa, então está errado, a cronologia do negócio está errado, está contraditório, certo? Só que aí você vai estudar um pouquinho mais a fundo o que é vegetação em um e o que é vegetação em outro, e a Bíblia se explica. Porque na tradução correta, a vegetação do capítulo 1, ela se refere à vegetação geral, a nativa, aquela que crescia enquanto Deus só mandava uma névoa, só mandava um orvalho do céu. E no Gênesis 2, ele menciona um outro tipo de criação, de vegetação, que é a vegetação cultivável, aquela que o homem cultiva, que precisa do homem para cuidar, ou seja, a semente para plantar, aquela que precisa do cuidado do homem. Então não há contradição entre uma e outra. O que acontece? São duas vegetações diferentes. Essa sim, Deus então fez depois para que o homem cultivasse. Isso fica muito claro, certo? Olha, no versículo 6, um vapor, porém, saía da terra e regava toda a face da terra. Aqui ele está falando aqui daquelas vegetação que era antes, que foi criada no terceiro dia. Não havia chovido ainda, não havia o homem para cultivar. Quando o homem aparece, então, ele cultiva a terra e a outra vegetação aparece no sexto dia. Perfeito isso? Vamos lá, seguindo aqui. São alguns detalhes que eu gosto de mencionar para que a gente não seja confrontado e não saiba responder. Entendeu? Então vamos lá. Então, na criação é o mesmo relato, só que um pouquinho mais explicado, no capítulo 2, certo? Falei aí do Talmud, da Lilith aí, que não é uma segunda criação. E aí nós vemos o próximo aí, capítulo 3, a queda do homem. Adão perde a glória e gera pessoas conforme a sua imagem caída. Gênesis 5, de 1 a 15. Vamos ler esses textos aí para a gente poder entender um pouquinho. Gênesis 5. Versículo 1 a 5. Vamos lá. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou o filho, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou o seu nome Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 130 anos e gerou Enos. Então vamos lá. Então aqui nós vemos no capítulo de 1 a 5 aí, certo? Que Adão gerou filhos à sua imagem. Nós vamos estudar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Aí vamos ver lá Romanos 5,12. Vai lá para o livro de Romanos agora. Daqui a pouco eu amarro tudo isso aí. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Depois de Atos, antes de Coríntios. Romanos 5. Gente, está ficando claro? Está ficando claro, amém? Romanos 5, versículo, como eu falei? Versículo 12, né? Pelo que? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Consegue entender a semelhança aí? Consegue começar a visualizar a semelhança? Vamos de novo agora em Romanos 3, 23.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão, quando ele peca, ele perde a glória de Deus. Quando Adão peca, quando Adão desobedece a Deus, que era a única restrição que Deus havia colocado para ele, quando ele quebra essa restrição, quando ele peca, o pecado entrou nele, a morte entrou nele. Ele era a humanidade passou a nascer em pecado a partir daí, porque ele pecou, aí entra a morte, aí entra, ele perdeu a sua glória, certo? E ele passa então a gerar, pelo pecado, um homem pecou, e por esse homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, certo? No mundo, nós. Então, a partir daí passou-se a gerar pessoas não mais à imagem de Deus, mas passou-se a gerar a imagem de Adão. Então nós somos agora, ou nós fomos gerados enquanto humanidade, a imagem de Adão, não mais a imagem de Deus. Não mais a imagem, nós somos a imagem de Deus. Não. Para aqueles que creem em Cristo, essa imagem está sendo construída ou reconstruída em nós. E ela vai culminar na nossa glorificação. Você vai aprender isso também em escatologia. Mas até lá, essa imagem está sendo construída em nós. Então, bater no peito, dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é um negócio meio complicado. Então, o que acontece? Como que foi essa sedução? Como é que foi esse pecado? Então, Eva foi seduzida pela serpente, por Satanás, com verdades e com mentiras. Satanás, ele usa essa técnica, até hoje isso é uma técnica muito comum, de misturar verdades a mentiras, porque aí torna a verdade palatável, torna a verdade engolível, não sei se essa palavra existe, mas, mentira, torna a mentira possível de se engolir, diluída. Então, Satanás até hoje ele usa isso. Então, o que acontece? Ele usa esse artifício, engana Eva. É bem verdade que Eva se deixa seduzir, aceita aquilo, mas foi seduzida. Se você vê aí no versículo, deixa eu ver aqui, deixa eu me situar lá, volta lá no Gênesis, só para a gente não perder a explicação, não perder o contexto aqui. No capítulo 3, vamos ler o comecinho do 3 aqui. Ora, a serpente é mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui, a serpente, ela provoca Eva. Não é assim que Deus disse? Para você não comer de toda a árvore, de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, e para que não morrais. Deus não havia dito isso para Eva, Deus não havia dito isso para Adão. Eva que faz uns acréscimos aqui. Ela falou, não é para tocar. Não, Deus não tinha dito isso. Mas ela faz uns acréscimos aqui. Aí no versículo 4 diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certo? Então certamente não morrereis. Ela morreu ali? Fisicamente não. Certo? Ou meia verdade, ela não morreu fisicamente. Naquele momento, ela não foi fulminada, como nós vemos alguns relatos bíblicos, morta na hora ali e tal, mas ela não morreu, ou seja, ele já deu uma misturada aqui, e aí vai, versículo 5 ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus,
conhecedores do bem e do mal. Versículo 5 diz isso. Exegesezinha rápida no versículo também. Exegeses aprendendo no coisa passado, que é a interpretação do texto, né? Fazer uma interpretação do texto. Então vamos lá. O que ele fez aqui? Isso é mentira ou verdade? Verdade. Eles, de fato, Deus sabia que no dia em que eles comeriam, abririam seus olhos. Os olhos deles foram abertos. Eles foram conhecedores do bem e do mal. Correto? Onde está a mentira nisso aqui? Serão como Deus. Eles não foram como Deus. Pelo contrário, eles foram ali, eles tiveram a sua morte espiritual. Eles foram desligados de Deus ali. Eles perderam a sua glória, eles foram desligados de Deus. Olha que loucura isso. Aí você fala, tá, pastor, mas o que isso interessa para mim agora? Interessa que, se você analisar hoje o nosso contexto, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, e aqui eu quero fazer uma parte na aula que é importante isso para nós entendermos o quão importante é estudarmos, né? É que toda mentira, ou toda doutrina divina, toda doutrina que diviniza o homem, que bota o homem como Deus, é satânica. Como assim, pastor? Como assim? Vamos afundar mais um pouquinho? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Tem um pregador aí, que agora a gente não pode falar nem nome, né? Porque senão dá ruim. Está sendo gravado. Mas tem um pregador famoso aí, que falou o seguinte, olha, eu até anotei o texto aqui, a fala dele. Quando olho para Deus, eu sou tão justo, mas tão justo, que eu não me sinto inferior a Deus. Você entende? Como que a doutrina demoníaca, ela está no seio da igreja também? Mas é um pregador, pastor, é uma exceção. Não é exceção, meu irmão. Não é exceção. Quer outro exemplo de divinizar o homem, botar o homem à altura de Deus? Você tem que ser um cara bom, é você que conquista a sua salvação. De quem é o trabalho da salvação? De Jesus. Se o trabalho é de Jesus e você está crendo que você que é salvo pelos seus próprios méritos, você está se colocando no próprio lugar de Jesus. E tem igrejas e tem doutrinas ensinando isso. Tem doutrinas ensinando que você é o centro do coração de Deus, ou o centro do coração de Cristo. Então toda doutrina, todo ensino, seja lá que igreja for, meu irmão, que coloca o homem no lugar de Deus, ou diviniza o homem, coloca o homem como se ele fosse igual, com as mesmas características. Você tem que, como é que chama? Não chama nem de teologia, né? A teoria da prosperidade é assim. Porque Deus é assim, você tem que exigir de Deus. Quem exige de Deus? É possível exigir alguma coisa de Deus? Como diz Romanos 11, né? Como é que eu vou? Quem deu a Deus para que possa pedir restituição de alguma coisa? Então toda doutrina, meu irmão, aprenda isso em nome de Jesus. Toda doutrina que diviniza o homem, que coloca o homem no lugar de Deus, ou na mesma posição, Satanás já usou essa técnica com Eva e deu certo. Ou deu errado, né? Deu muito ruim. Então, assim, precisamos tomar cuidado com isso para que nós não caiamos nessa mesma astúcia do inimigo aí. Falou que não morrerão, né? Eles morreram espiritualmente, mas assim, né? Então, essa técnica de misturar verdades a mentiras, elas são usadas hoje, nos púlpitos afora aí. Por isso que é tão importante você estudar, para você começar a filtrar aquilo que de fato é verdade, não. Certo? Aí, versículo 6 aí, ele diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Então aqui nós vemos aí alguns aspectos da
da tentação, né? Nesse texto aqui, né? A árvore era boa para comer, né? Agradável aos olhos. Então, aquilo que satisfaz a nossa carne é um aspecto da tentação, boa para comer. Aquilo que é agradável aos olhos, ou seja, a ostentação de bens, como diz lá em Gálatas, a ostentação dos bens, né? Aquilo que a cobiça, né? Que muitas vezes nos faz cair na tentação, sermos tentados. Desejável para dar entendimento do seu fruto, aqui a arrogância, né? A vontade de ser igual a Deus, isso tudo são fatores de tentação que até hoje elas rondam a nossa vida e até hoje nós caímos nela. Mas, pastor, eu creio em Jesus, certo, correto. Só que você vai entender daqui para frente que você vive ainda com a presença do pecado. Os seus pecados foram perdoados? Foram. Se eu creio de fato em Cristo, né? Se de fato eu creio em Cristo, eu fui perdoado? Foi perdoado. Mas eu ainda tenho influência do pecado? Tem, porque ainda resta um resquício de Adão em você. A sua descendência adâmica, a sua essência adâmica, a nossa essência adâmica ainda está presente aqui e só vai ser extirpada de nós quando nós formos glorificados. Quando aqueles que de fato creem em Cristo forem glorificados. Então aí sim, nós vamos ser tirados e vamos estar de fato à imagem e semelhança de Deus. Até lá nós vamos ter que conviver com o pecado. Combatendo a todo tempo, trabalhando a todo tempo para que nós pequemos cada vez menos, entendendo que esse pecado já foi perdoado, sim, mas que ainda assim, segundo João, eu preciso confessá-lo a Deus, para que eu seja purificado, entendendo que eu estou perdoado da condenação do pecado, mas eu colho ainda as consequências do pecado na minha vida. Você vai colher as consequências. Deus ainda pune pecados, não se iluda. Entende? Então Eva dá o fruto a Adão e Adão também come. Então, aí você fala assim, mas Adão comeu de tabelinha. Foi Eva que pecou. Por que o pecado é atribuído a Adão? Oi? Ele que recebeu a ordem e isso, exatamente. E o conceito também, irmão, da questão do cabeça da família. O homem é responsável pela família, o homem é responsável pela conversão, o homem é responsável pelo discipulado da sua família. Quando eu falo discipulado, é assim, é ele discipular a sua mulher e os seus filhos, é ele que é responsável. Homens, é você que é responsável por sentar com a Bíblia na mão e falar de Jesus para a tua família, ler a palavra, orar com eles. Entendeu? Não vou nem perguntar se você faz isso, misericórdia. Porque o homem é o responsável por isso. Então caiu sobre o homem essa responsabilidade, certo? De ser o cabeça. 1 de Timóteo, não tá, esses textos tem alguns textos que eu estou falando para você aqui que não estão aí na sua apostila, tá? Se você quiser anotar, é bom. 1 Timóteo, por exemplo, é um dos que não está. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa é uma carta pastoral. No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: (1 Timóteo 2,14). Vai dizer assim, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui no contexto desse texto de Timóteo, você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, ele está dando direções para o comportamento da mulher na igreja. Se você pegar um pouquinho acima, vai dizer assim, no versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. Aqui ele não está dizendo, simplesmente você tem que ser uma mulher feia, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para você priorizar antes aquilo que é interior do que aquilo que é exterior. Tem problema você fazer trança, ficar bonito? Não tem. Óbvio que não tem. Mas não é disso exatamente que ele está falando, né?
Isso era um contexto histórico da época, mas um costume da época, mas tem a ver mais com você ser moderada, a mulher ser moderada naquilo que vestir e tudo mais, do que qualquer outra coisa. Mas como convém às mulheres fazendo profissão de servir a Deus com boas obras. 11, a mulher aprenda em silêncio, em toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão, e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Parece que esse texto é aquele texto, aliás, parece sim, né? Todo contestador da Bíblia, né? Sobretudo no tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos cada vez mais sendo reputados a pessoas retrógradas, machistas, homofóbicas e tudo mais, parece que esse texto vai dizer assim, viu, mulherada, vocês são seres inferiores, vocês têm que ficar à margem da sociedade, fica quietinho. Ó, irmã, senta ali, fica quietinho. Pergunta não, hein? Pergunta que está errada. Ensinar? Não. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando exatamente isso aqui. Ó. As mulheres, elas são feitas para uma determinada função. As mulheres, elas têm função assim como o homem tem função. A função de ensinar, você vai aprender isso daqui a um tempo também. A função de ensinar, a função de falar para pessoas, de ensinar pessoas, é do homem, porque ele é o cabeça, sobre ele está a autoridade. Agora, ele também tem, segundo Efésios 5, ele também tem que dar a vida, como Jesus é o cabeça da igreja e por ela se entregou, um homem também tem que dar a vida pela mulher, ele também tem que proteger a mulher. Mas é uma questão de proteção aqui, ele diz assim, ó, não foi Adão que foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Mas foi reputada a quem? A Adão. Por quê? Porque Adão era o cabeça da família. Então não é uma questão de machismo aqui, é uma questão de funções, de propósitos para cada gênero humano. Então, a mulher tem funções, o homem tem funções. A mulher tem responsabilidades, o homem tem responsabilidades. Se nós entendermos isso, irmão, a sociedade seria outra. Mas dentro da própria igreja nós temos problema com isso. Porque mulheres querem ser o cabeça da família, homens se abstêm disso, não o são. Aliás, são os banana, hoje, né? Na grande maioria. As mulheres são obrigadas a fazer a função do homem, e isso vira uma confusão, isso arrebenta com a família, arrebenta com o propósito de Deus para a família, a partezinha, para você entender que não foi Adão que pecou, que comeu da fruta, ele comeu posteriormente. O pecado dele foi negligência, de não saber onde a esposa estava, de não acompanhar a esposa. O pecado dele foi negligência, talvez, foi conivência, de ao invés dele, você comeu da fruta, Deus havia dito, misericórdia, vamos conversar com Deus. O que ele fez? Ele também foi e comeu. Mas o pecado, de fato, entrou pela desobediência de Eva. E Adão, foi reputado Adão, porque Adão era o cabeça da família. Consegue entender agora? Faz sentido? Então, nesse momento, Efésios 5:23 que fala, né, que, vamos lá ver Efésios, também não está aí, mas se você quiser anotar, bom também, tá? Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Olha como eu não vou nem perguntar, mas eu garanto que muitas mulheres, inclusive que estão aqui, tinham isso na mente, né? Mas por que isso? Parece um preconceito, parece um machismo, né? E de fato não é proteção de Deus. Deus protege a mulher como um vaso mais fraco, como um vaso mais sensível. A mulher é assim, entendeu? E ela é feita para ser assim, para ser o contrapeso do homem. A gente é meio ogrão, gente. Se não tiver uma mulher do nosso lado para poder nos controlar, a gente faz caquinha, vai dar ruim. Não é? Então, o que a gente faz? Deus pensando nisso, sendo onisciente, sábio na sua multiforme sabedoria, ele pensou nisso. Os homens é ogro, a mulher é mais sensível. Vamos equilibrar o negócio aqui. Certo? Vamos lá, Efésios 5:23, né, que eu falei. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Vós maridos, aqui ó, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, maridos, não é para você ser o serzinho inferior, não. Entenda que você é responsável por ela, pelo bem-estar, pela satisfação, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção, pelo suprimento. Isso é tudo função do homem. Feito essa parte, seguimos aqui então no Gênesis capítulo 4, que nós estávamos, né? Capítulo 3, se não me engano. Vamos lá. Com relação a essa imagem e semelhança, quantos têm dúvida em relação a isso, a imagem e semelhança? O que é esse negócio de fato, a imagem e semelhança? Você entende isso de fato? O que é essa imagem e semelhança de Deus? Porque assim, Adão perde, se você vê aí no tópico que nós estamos estudando, Adão perde essa imagem, ele passa a replicar a imagem dele, que é uma imagem caída, né? E não mais, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Foi assim que Deus criou Adão. Adão, depois do pecado, começa então a replicar pessoas à sua imagem, uma imagem caída. Então, o que é de fato essa imagem? Ela não era uma imagem física. Deus não tem corpo. A manifestação física de Deus acontece em Jesus, o Deus Filho que encarna, abre ou se esvazia de si mesmo, se faz carne e vem aqui, pisa na criação, desce na criação, se conecta com a criação. Essa é a manifestação física que acontece no Velho Testamento. Você vai ver manifestações, Deus quando andava você aprendeu isso no módulo passado, quando andava com Deus, com Adão na viração do dia, ali era uma cristofania, era uma manifestação de Cristo, porque Deus é Espírito, habita em luz inacessível, nem o homem viu, nem o homem verá. Mas era a manifestação de Deus. Então, Deus não era uma aparência física que era essa imagem e semelhança de Deus. Não poderia ser isso, certo? Mas eram atributos que a gente chama de atributos transferíveis ou atributos comunicáveis de Deus ao homem. Que são amor, discernimento, moralidade, espiritualidade, desejo de fazer as coisas corretamente, santidade. Isso são atributos que estão em Deus, que são de Deus, e Ele transmite para o homem e nós nos tornamos semelhantes a Ele. Por isso que é impossível para aquele que não crê em Cristo, para aquele que não foi renascido em Cristo, ser a imagem e semelhança de Deus. Porque o amor verdadeiro, porque o discernimento correto, a maturidade correta, a moralidade que vem de Deus, ela só pode ser comunicada de Deus para aqueles que são de Deus. Pois o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos. Só consegue ser comunicado, só é possível ser comunicado quando há de fato uma conversão a Cristo. Aí você pode questionar assim, mas pastor, eu conheço pessoas que não são de Cristo, que não creem, mas elas são moralmente boas, elas fazem boas obras, elas fazem isso. Sim, sim. Mas elas fazem isso por causa de uma outra coisa chamada graça comum, que é como se fosse um limitador de Deus, que não permite que o homem seja tão mau quanto ele possa ser. Isso é responsável, por exemplo, por grandes obras de arte. Como que o cara consegue fazer isso? Como que Deus deu esse talento para o cara? Graça comum. Não é a graça salvadora. Ele não pode não ser salvo, mas é uma graça que é distribuída à humanidade pela bondade e misericórdia de Deus, para que o homem não seja tão mau quanto ele pode ser. Então ele faz coisas boas. Homens que não são de Deus fazem coisas boas, criam coisas boas, fazem atos bons. Sim, pela misericórdia e graça de Deus, pela graça comum que Deus distribui a toda a humanidade, para que a humanidade seja limitada a não ser tão má quanto ela pode ser, quanto ela tem potencial de ser. Mas essa verdadeira imagem de Deus,
ela vai sendo criada em nós, ou nós vamos sendo transformados à medida que nós estamos andando com Cristo, à medida que nós estamos sendo transformados, sendo santificados por Cristo. Só é possível, de fato, restaurar essa imagem dessa maneira. Ok? Ficou claro? Deixa eu acompanhar a hora aqui. Então, essa imagem e semelhança não é física. A humanidade, então, foi criada à semelhança de Adão, uma imagem de um ser caído, pecaminoso, pecador, que, volta e meia está aí ao redor do pecado aí, certo? Romanos 5,12, eu não sei se tem nesse texto aqui, vamos lá, estamos falando da queda, né? Romanos 5,12 aqui, vamos ler Romanos 5,12, de novo? Aliás, não precisa ler não, vamos seguir aqui, nós já lemos. Então, segundo Romanos 5,12, nós passamos a morrer fisicamente também. A morte é imputada a nós. Adão não morreria. A gente passa a morrer, entra a doença, na verdade isso tudo é consequência de pecado, tá? Então o pecado entra, e com o pecado entra a morte, como diz o texto de Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, logo a morte passou para todos os homens. Então, doença, tudo isso foi passado a Adão. Então a morte de fato veio, a morte física, mas está está relacionada também à morte física, à morte espiritual. O homem foi desligado de Deus. O homem foi desligado de Deus. Então houve uma ruptura. O homem ficou como se fosse morto espiritualmente, com o seu espírito morto. Por isso que quando você se converte a Cristo, você é vivificado, como se você renascesse espiritualmente. Aliás, você renasce de fato espiritualmente. Então o seu espírito ele renasce. Ou o que a Bíblia chama de novo nascimento. Ok? E Romanos 3,23, então, fala que nós fomos destituídos da glória de Deus, certo? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, em Adão, todos nós pecamos. E a partir daí nós passamos a viver também debaixo do tacão do pecado. Pecar também. Aí você se converte a Cristo, ok, beleza, seus pecados foram perdoados, mas ainda há a presença do pecado em nós, e ainda nós somos livres da culpa do pecado, mas nós não fomos livres da presença do pecado. Nós somos livres da dominação do pecado. Quando você se converte, você é livre da dominação do pecado. Ele não é para te dominar mais. Claro que isso não é uma coisa fácil, mas você ainda tem a presença do pecado. Eventualmente você vai pecar. Aliás, frequentemente você vai pecar. Você levantou hoje, que nem eu levantei hoje às 7h30 da manhã, com certeza já pequei várias vezes, desde as 7h30 da manhã. Por quê? Porque a presença do pecado ainda está em nós. Ficou claro isso, gente? Então, nós como crentes em Cristo, como aqueles que são, ou os crentes em Cristo, aqueles que estão, de fato, creem em Cristo como único, suficiente Salvador, então essa imagem está sendo restituída em nós, refeita, reconstruída em nós, à medida que nós vamos sendo santificados em Cristo. É Ele que nos santifica. Sim, minha irmã? É assim, vamos entender esse não consegue ficar sem pecar. Na verdade, ninguém consegue ficar sem pecar. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. O que precisa acontecer depois da nossa conversão é que a nossa, não sei se eu saí do ângulo aqui, as nossas afeições pelo pecado, elas têm que mudar. Elas têm que mudar. Então, por exemplo, se você peca antes da conversão e você gosta daquilo, porque é o seu ambiente, ali a sua carne está satisfeita. Quando você se converte, esse pecado vai causar em você outras reações. Você não vai conseguir muitas vezes evitar o pecado, mas isso vai te trazer arrependimento, vai te trazer dor, vai te trazer, as suas afeições por aquele pecado têm que mudar.
Agora, se você continua pecando com o mesmo prazer, com o mesmo, reincidindo, e isso pode ser, inclusive, uma evidência de que você talvez não seja, não estou falando você porque a pergunta não é, entenda, né? Sim, pode ser que a pessoa, ela ainda não esteja convertida. Pode ser que a pessoa ainda não se arrependeu de fato daquele pecado. Cabe arrependimento, cabe confissão de pecado, cabe ajuda, peça ajuda, pedir ajuda. Então, só um minutinho, já respondo a sua. Então, sua pergunta é, se a gente não consegue parar de pecar? A gente não vai conseguir parar de pecar. Até que Jesus volte e nos glorifique, a gente não vai conseguir parar de pecar. O problema aí é pecado recorrente. Se eu recorro naquilo sempre, porque eu gosto daquilo, porque aquilo ainda me faz, você vai ter que confrontar a tua conversão. Entendeu? Agora, beleza, eu luto contra isso, é um pecado que eu luto. Todos nós temos aqueles pecados que a gente luta mais. Todos nós. Eu não vou pedir para levantar a mão, logicamente, né, mas todos nós temos. Aqueles pecados que a gente vive reincidindo e tal. Mas você reparou que depois que, se você de fato é convertido, quando você peca de novo, aquilo, mas de novo, Deus, mas de novo, mas como eu sou cabeção, Senhor, mas como eu sou, me ajuda, Deus, me ajuda a sair desse negócio. Não consigo, fiz de novo. Entendeu? A gente não consegue não pecar. Sim, não. É o que eu estou falando, o pecado ele vai coexistir com a gente, ou ele vai existir em nós até a nossa glorificação. Isso é fato. Entendeu? Tem pecados que são mais difíceis de serem desarraigados de nós. Você entendeu? Qual que é a sacada aí? É tentar cada vez mais em Deus ser santificado por Ele. Porque aí cada vez mais a tendência é que, à medida que você vai amadurecendo, você vai pecando menos ou reincidindo menos. Pecando sempre, mas reincidindo menos naqueles pecados lá. Deixa eu só responder o meu irmão. Segura o teu comentário aí, por favor. Deixa eu só responder o irmãozinho. Ficou mais claro? Vamos entender isso também. Isso também é uma coisa. Alguém falou alguma coisa? Vamos entender isso. Primeiro é o seguinte. Primeiro, se de fato você é crente em Cristo, você não vai ser. Você não vai ter um espírito imundo em você. Porque não habitam dois na mesma casa. Onde a casa onde está Jesus, você esquece, não entra. Pode haver uma pressão exterior, uma opressão, que a gente chama para o pecado, diante de uma fraqueza da carne. Eu tenho uma fraqueza e eu sou frequentemente tentado naquela fraqueza. Então, uma coisa é, eu sou possesso de demônios, um demônio que me leva a pecar, isso é uma condição daquele que não é convertido a Cristo. Certo? Mas se eu sou convertido a Cristo e eu peco, certo? Está mais ligado à sua carne e ao seu processo de santificação, entendeu? Do que a um espírito imundo em você. Você pode sofrer pressão externa, opressão? Pode. Entendeu? Aliás, isso Eva sofreu uma opressão ali, entendeu? Mas é ali uma luta, né? Você vai buscando santidade, Deus vai te santificando, a santificação vem de Deus, na verdade, né? Nós buscamos, mas ela vem de Deus. Então, nós vamos buscando pecar menos e tudo mais, crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, e esse efeito dessa tentação, ele vai diminuindo, ele vai tendo menos, não é que ele vai diminuindo, ele vai tendo menos força para você vai se fortalecendo em Cristo, e essa tentação automaticamente vai reduzindo o impacto que ela causa em você. Explicou? Respondeu? Sim. Porque com Adão, ele era como Jesus, não morria espiritualmente. Jesus é chamado segundo Adão. Então, ou a pessoa está em Adão, ou está em Cristo. Se ela está em Cristo, não é um Ou está no primeiro ou está no segundo, né? Se ela está em Cristo, não é um pecado. Então, a gente vai pecar, mas não amar aquilo, não buscar prazer naquilo. As afeições pelo pecado tem que mudar, não tem como.
Você entendeu? Não tem como mudar. Se você amar o pecado, esquece, você vai precisar conversão. É. Em relação ao pecado, eu olho sempre para Davi, que é um homem, segundo pensa, cara, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, ele fazia tanta carga. E pecados sérios, né? O fato que é relevante daqui é que ele não cometia o mesmo pecado. Sim. Aí, no caso da irmã, vamos falar de mim, o pecado ele passa a ser acidental, Exato. não opcional. Exato. Então, se eu sei, por exemplo, se eu ir em um ambiente que eu sei que lá eu não vou resistir, eu tenho a opção de não ir. Mas se eu for, eu vou cair. E daí é uma opção. Agora, acidental, quando você vê, você já fica, poxa, meu Deus. De novo, Deus. Exato. Então, um divisor seria isso, né? O pecado por opção, que você começa a doer em você, escolher pecar, e o pecado acidental. A gente não consegue, ele acontece, quando você vê, já foi. Isso. É exatamente isso. A gente não só dá uma é a opção pelo pecado, por causa da câmera, é a opção pelo pecado é que vai mudar. Se você opta pelo pecado, é uma evidência de que você, de fato, ainda não se converteu. Se você opta, se você sente prazer, se sente confortável, ama o pecado, compilando tudo o que a gente disse, né? Se as suas afeições pelo pecado não mudarem, gente, conversão implica em mudança de vida. Conversão se você estudar, acho que todo mundo aqui tem CNH, né? Conversão à direita, o que é? Mudar a direção para a direita. A conversão, ela traz consigo uma mudança de direção na tua vida. Ela tem que trazer. Agora, se a pessoa muda, eu me converti a Cristo, ok, mas a sua vida continuou daquele jeito, é sinal que você não mudou, você só mudou de religião, ou você só se declarou, é o que a gente chama de religião nominal. Você é um cristão nominal só. Parei de ser, espírita, parei de ser, e me tornei cristão. É só de nome. Porque a conversão, ela tem que trazer uma mudança de vida. Ela é mais rápida para uns, ela é mais lenta para outros, ela é mais dificultosa para uns, ela é mais simples para outros. Sim, porque somos pessoas diferentes, níveis diferentes. Se você pegar um cara que foi preso, que é bandido, não sei o que, a conversão dele é muito mais dolorida. Porque ele tem que deixar uma vida de crimes, é complicado. Uma pessoa que, por exemplo, nasceu na igreja, talvez a conversão dela seja diferente, seja mais suave. Mas, pastor, nasceu na igreja, tem que converter? Tem. Você não se converte, né? Você não se converte à igreja, você se converte a Cristo, não à igreja. E eu digo que muitas vezes a pessoa que nasceu na igreja tem até mais dificuldade de se converter do que a pessoa que está fora da igreja. Porque a pessoa que nasceu na igreja, aquilo para ela é comum. Então ela vai ter que ter uma experiência com Cristo muito mais impactante para ela poder se converter, para ela poder entender a diferença de religião e conversão. Mudança de mente. Mudança de mente. Amém? Voltemos aqui então. Tudo isso faz parte. Você vê como a gente vai desenterrando e trazendo conceitos que a gente tinha que são difíceis da gente engolir, da gente entender? Então vamos lá, seguindo aqui, voltando, nós estávamos na queda aí, né? A queda que foi no terceiro. Vamos lá. Aí o próximo ponto é o dilúvio. Então, o homem é criado, a mulher é criada, as coisas são criadas ali, houve a criação, aquele primeiro relato da história da criação. Aí depois vem, o homem peca, certo? O homem peca. A humanidade, a partir daí, passa a ser, então, criada a imagem de Adão, e não mais a imagem de Deus, mas a imagem de Adão, e ela começa a pecar. O pecado se multiplica na mesma proporção, ou talvez até maior, do que a humanidade. A humanidade, ela vai se multiplicando, e o pecado também, em tamanho, em quantidade, em tamanho de pecado, eu digo assim, pecado é pecado, tá? Mas vamos dizer assim, gravidades de pecado. Ela vai se multiplicando, até chegar um momento que Deus fala assim, bom, deu para mim, vamos acabar com esse negócio. Então, ele promove ali o dilúvio, ele
gera uma situação em que a humanidade, então, seja refeita, ou seja, recomece ali. Não é uma tentativa e erro. Lembre-se que eu estou falando. O que acontece? É Deus agindo através da história para cumprir o plano dele, que aponta para... Entendeu? Então, Deus não trabalha com tentativa e erro. Então, aqui, Deus, então, ele vai tratar com a humanidade de forma diferente. Vamos ler Gênesis 6, do 5 ao 22? Deixa eu ficar atento na hora aqui. Gênesis 6. Opa, peraí. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Olha o estrago que o pecado fez. Certo? Nesse versículo 5 aqui a gente já vê. Versículo 6. Então arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Vamos lá. Poxa, pastor, mas Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. Esse arrepender-se aqui, a tradução melhor para isso é: Deus se entristeceu muito daquilo que estava acontecendo. Deus não se arrepende, tá? Como não é tentativa e erro, Deus não se arrepende. É que para nós entendermos, a Bíblia muitas vezes ela se apresenta para nós de maneira a usar termos que nós possamos, na nossa mente, compreender. Mas esse se arrepender aqui, uma tradução mais correta seria: Deus entristeceu-se. Certo? Deus não sabia o que ia acontecer? Sabia, Deus é onisciente. Então por que ele se entristeceu? É uma outra pergunta que às vezes nos confronta. Por que Deus se entristeceu se nada pega a Deus de surpresa? Você também sabe que os seus entes queridos vão morrer, não vão? Não sabe? Isso é um fato. Você não se entristece? É o mesmo caso. Então Deus também se entristece, apesar de saber que isso vai acontecer. Deus também se entristece, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, justo. É assim, olha, Deus decepcionar está relacionado a você esperar uma coisa e acontecer outra. Nesse sentido, Deus de fato não se decepciona, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onisciente e Ele é atemporal. Então, para Deus não tem passado, presente e futuro, é uma coisa só. A linha do tempo para Deus não existe, Ele é uma coisa só. Ele é. Então, é difícil para a nossa compreensão humana, mas tudo para Ele já aconteceu, ou você entendeu? Tudo para Ele está muito claro na mente dele. Então, assim, Ele não vai se decepcionar nesse sentido, mas Ele vai sim se entristecer, certo? O Espírito Santo se entristece conosco. O Espírito Santo é Deus na pessoa do Espírito Santo, subsistindo no Espírito Santo, mas é Deus, se entristece sim, a Bíblia diz que Ele se entristece. Decepcionar no sentido de ser pego de surpresa, não. Entendeu? Ser pego de surpresa, não, mas ele se entristece sim, com certeza. Certo? Vamos lá. Onde eu estava mesmo? No versículo 6, né? Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a terra, ou de sobre a face da terra, todo o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu vou até onde aqui que eu vi? 22, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para mim uma arca de madeira de gofer farás compartilhamentos da arca, e betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados de comprimento a arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Côvado é mais ou menos o seguinte, é meio metro, tá? É mais ou menos aqui da ponta do dedo anelar, do dedo maior aqui, até o cotovelo. Então, você calcula aí, vai dar aí o tamanho mais ou menos da arca, para você ter uma ideia, formar uma ideia na sua mente aí. 16. Farás na arca uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porém, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida, e tu e a tua família, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme o que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha que legal isso. Então aqui conta a história de quando Deus chega para Noé e fala assim: olha, me entristeci com tudo que está acontecendo, a violência, o pecado se multiplicou sobremaneira aqui, e eu vou destruir o pecado junto com todo ser que vive. Mas você e sua família, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, e mais os animais aí, para manter vivo, você vai construir uma arca, e você vai então se conservar em vida. Então, o que nós entendemos daí, né? O que nós podemos entender desse texto aí, né? Em Gênesis 7, no versículo 2 e 3, vai dizer assim, olha: entrou Noé com seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, e com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para a arca, macho e fêmea, e como Deus ordenara a Moisés. Então vamos entender. Então aqui ele já preparou tudo, ele construiu a arca daquele tamanho que nós falamos, certo? Daquelas dimensões que nós falamos, certo? Os animais, aí do capítulo 8, no versículo 18, também não está aí no texto, não, está sim, no texto, você vai ver o seguinte, ó, 8 a 18, então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e suas mulheres, e seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Aqui ele já está saindo, deixa eu ver aqui, desculpe gente, aqui eu me adiantei no texto aqui, aqui é o seguinte, aqui ele já está saindo da arca, mas enfim, ele entra na arca, ele segue, Deus manda a chuva por 40 dias, a arca é levantada, ele vai passear, ele manda corvos para saber se baixou a água ou não, e assim ele vai. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, a arca, o que simboliza para nós a arca hoje? Qual que é a simbologia da arca para nós hoje? Quem que nos salva hoje? Cristo. Tipologia de Cristo.
Lembra que vocês aprenderam em como ler e interpretar a Bíblia, tipologia? Isso é uma tipologia, é um tipo de Cristo. Ela demonstra para nós que haveria necessidade de um Salvador, de alguém que nos tirasse da morte por consequência do pecado. Então a arca, ela é uma tipologia para nós de Cristo. Noé, para nós, ele é chamado lá em 2 de Pedro 2,5, ele é chamado de pregador de justiça. Por quê? Porque Noé salvou a sua família. Claro que quem salvou foi Deus, mas Noé pregou para a sua família, e a sua família estava com ele na arca, ou por tipologia, em Cristo. Estava salva por conta da pregação de Noé. Então Noé é aqui chamado de pregador de justiça. É uma simbologia também, certo? Porque salvou a sua família. E aí nós temos a presença também do arco-íris, que quando as águas baixam ali, se você vê nos textos posteriores, aí no versículo 8, no capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que Deus coloca o arco-íris como sinal de aliança, de que Deus não acabaria mais a terra, não terminaria mais a terra com o dilúvio. Então é um sinal de Deus, sinal de aliança que Deus fez com Noé. Agora olha só, com a humanidade na verdade, né? Através da figura de Noé. Mas olha que interessante isso, né? Hoje há movimentos aí que usam esse arco-íris como símbolo deles, tentando aí usurpar o símbolo e dar um outro significado para ele, significado pecaminoso e tudo mais, como de algo que Deus colocou como sinal para nós, para aqueles que são de fato crentes em Cristo, certo? Aí algumas questões que as pessoas perguntam: pastor, mas como é que foi isso? Como é que choveu na terra inteira e inundou a terra inteira para destruir todo mundo? Como é que isso aconteceu, né? Destruiu todo mundo, encheu de fato toda a terra. Então, tem algumas coisas que a gente coloca em dúvida aí, e o pessoal que contesta a Bíblia vai ler isso, viu? Vai falar isso, vai contestar isso. Como é que chove na terra inteira? Como é que inunda a terra inteira? Como é que é isso? E aí a gente tem alguns argumentos com relação a isso. Primeiro, a terra poderia não estar cheia da humanidade, como nós vemos hoje, com quase não, acho que já passou de 8 bilhões, né, de habitantes. Tinha menos gente, tinha bem menos gente. Então talvez precisasse de um pouco menos de chuva, não precisasse inundar a terra toda, apesar que ele fala que inundou todo ser vivente. Então aí nós pensamos, então esse argumento não dá, como é que a gente faz? Existe na ciência, existe uma teoria chamada Pangeia. Na verdade não é uma teoria, é um estudo de fato mesmo. Pangeia, que era um continente apenas, que toda a terra estava concentrada em um único continente, e que posteriormente esse continente foi se soltando em placas, por isso que hoje nós temos as placas lá. Ele foi se soltando e foi se afastando. Então, na época, o mais comum é crermos que existia a Pangeia, um único continente, e esse continente de fato foi inundado e terminou com toda a alma vivente sobre a terra, porque ela estava concentrada ali. Certo? Então, esse é um questionamento também daqueles que contestam a Bíblia. Mas o fato é que Deus então faz esse faxinão na terra. Ele tira toda a humanidade ali, conservando ali em vida apenas os animais da arca e a família de Noé e Noé. E aí nós perguntamos, por que Noé? Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sempre a resposta vai ser por graça, pela graça. Sempre não vai estar, por melhor que sejamos, talvez eu não sei o que é aqui, por melhor que sejamos, sempre aquilo que vem de bom, ele vem da parte de Deus. Sempre aquilo que é de Deus em relação a nós, porque nós não somos merecedores de nada, nós não temos mérito em nada. Noé era tão pecador quanto cada um de nós aqui. Por que ele achou graça aos olhos do Senhor? Qual o critério de Deus? Graça, misericórdia dele, bondade dele,
critério, talvez um dia na glória a gente saiba. Hoje é impossível de sabermos qual que é o critério que Ele nos salva, qual que é o critério que Ele escolhe determinados homens para fazer determinadas funções, mas o fato é que não é meritocracia, não é por mérito, é por graça dele. Noé era um pecador assim como nós. Você consegue entender isso? Então, e ele é conhecido como pregador de justiça porque ele pregava para a sua própria família, ele mantinha sua família ali, temente a Deus. Feito isso, Noé vai, desce da terra, desce ali da arca, ele manda lá manda o corvo e tudo mais, depois ele manda uma pomba e a pomba volta com um ramozinho no pé, preso ao pé, já dando indícios de que a água havia baixado e que havia porção seca já aparente. E a partir daí, então, Noé desce da arca, nós vamos ver isso em Gênesis 8 aí, né? Vamos ver, Gênesis 8, no versículo 18 e 22, que é aquele que eu li. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e suas mulheres e seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos ao Senhor. Eu vou até o 22, né? E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei, mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então aqui ele coloca então no versículo 9 aí o arco-íris como símbolo aí da aliança que ele fez, dessa aliança que ele fez, certo? Mas o que acontece, gente, e aí eu quero que você pule aí para o capítulo 11, o que acontece é que logo após, acho que você aprendeu isso também no módulo passado, logo após a família de Noé descer da arca e as nações começarem a terra começar de novo a se encher, logo após isso acontecer, também começa de novo a questão do pecado, porque o pecado estava no homem. Então as nações, começa-se a formação das nações e começa-se de novo as pessoas tentarem dominar, os mais fortes dominar sobre os mais fracos. Começa ali o início de novo da humanidade em pecado. Gênesis 11, no versículo 1 até o 9, vamos ver. Gênesis 11. E toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Disseram, eia, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, que é o começo das nações aqui, tá? Ou o começo da nação aqui, né? de um povo aqui. Eles já eram um povo, mas eles começam aqui então a se estabelecerem em algum lugar, a ter um nome para que eles fossem chamados e tudo mais. Então desceu o Senhor para ver, versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre e os filhos dos homens, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, ou seja, está ali em unidade, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Foi até o 9, né? Então para um pouquinho por aí. Então o que acontece? Os homens pegaram aqui e falaram assim: olha, vamos fazer então agora, vamos nos estabelecer aqui agora, vamos fazer uma cidade e vamos construir uma torre que toque o céu. O que isso nos passa? O que isso nos ensina, né? Como é que nós entendemos isso? Primeiro,
essa cidade, essa torre, são um motivo de orgulho, são um motivo de arrogância deles. Deus havia dado uma direção diferente a eles. Talvez, não sei se está aí no seu texto aí, mas Deus havia dado uma direção para eles, que está no capítulo 9, volta um pouquinho no 9 aí, no versículo 1. Olha só, nós já lemos, mas vamos reler para pegar o contexto. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a primeira coisa que eles praticam aqui é uma desobediência à ordenança de Deus do capítulo 9. Eles simplesmente falam assim: nós não vamos multiplicar e encher a terra, nós vamos permanecer por aqui. E nós vamos fazer um nome para nós aqui, nós vamos nos estabelecer aqui, construir uma torre que toque o céu. Para que isso? É como se eles dissessem assim: olha, nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Deus para subir aos céus. Nós temos acesso ao céu sem vocês. Claro, estou aqui conjecturando, mas é algo do tipo, entende? Então, primeiro nós entendemos que sinal de orgulho, que é orgulho, a semelhança de Satanás. Satanás também queria essa autonomia, ou seja, nós não precisamos de Deus para tocar o céu. E Deus então, percebendo isso e entendendo que eles estavam totalmente focados nisso, estavam totalmente concordes nisso, estavam concordando nisso, estava todo mundo junto ali. Deus falou: já, se eles permanecerem dessa maneira, primeiro eles desobedeceram a lei. Se eles permanecerem, o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Então o que eles vão fazer? Vamos confundir as línguas. Vamos botar uma bagunça aqui, vamos fazer uma bagunça aqui. E ele então confunde as línguas. E essa confusão de línguas aqui é assim: olha, você vai falar inglês, você vai falar alemão, você vai falar mandarim, você vai falar. O que acontece? Grupos passam, não é que cada um falou uma língua diferente, grupos passaram a falar línguas diferentes. E aí esses grupos, e aí sim eles passaram então a encher a terra, a cumprir aquela ordem. E aqui nós aprendemos uma coisa bem interessante, né? Eu preguei isso acho que domingo passado, domingo atrasado. Entre a sua vontade e a vontade de Deus, tenha certeza que a dele vai prevalecer. Entendeu? Vai prevalecer. Ainda que você resista, ainda que você desobedeça, entendeu? Se a vontade dele, de fato, se aquela de fato era a vontade dele, ela prevaleceria de uma forma ou de outra. Eles encheram a terra querendo, comigo ou semigo, né? Querendo ou não querendo, eles encheram a terra. Certo? Então, é nisso é isso que nós aprendemos nesse texto aqui. Uma aplicação para nós, né? Então, feito isso, então, ele espalha os povos pela terra. Então, ele começa, sim, meu irmão. Essa geração antediluviana, que foi destruída, as mulheres, os filhos de Noé. Os filhos de Noé, eles não foram para a arca por Noé e não por Deus? Não eram quietos, não possibilitados, as gerações pós-Noé. Se tornaram o que tornaram? Meu irmão, eu acho assim, o pecado ia se multiplicar de qualquer maneira, porque mesmo Noé era pecador. Apesar de ter achado graça aos olhos de Deus, mesmo Noé era pecador. Então, não foi porque eles não eram crentes em Cristo ou crentes em Cristo, né? Crendo em Cristo sem crer em Cristo, sem a existência de Cristo, né? Mas sem a existência física de Cristo. Mas não era porque eles não eram de Deus que eles foram para a arca, que o pecado se multiplicou, melhor dizendo. Mas sim porque o pecado estava na humanidade, entendeu? O pecado estava presente. Talvez os seus descendentes, se Noé não tivesse sido só ele e a esposa, talvez os descendentes deles também, a partir dali também, iam ser também, o pecado se multiplicaria inevitavelmente. Não sei se respondeu isso. Porque
se Noé pregou e os filhos foram, como Noé foi pregador de justiça, porque ele conduziu sua família e Deus usou de misericórdia com eles, com certeza eles também estavam na mesma vibe ali, no mesmo pensamento, na mesma crença de Noé. Mas você concorda comigo? Você concorda comigo que tá, pode até ser. Hipoteticamente, vamos pensar nisso hipoteticamente, pode até ser. Mas você concorda comigo que depois que a pessoa viu o dilúvio e tudo o que aconteceu, dificilmente ela não vai crer? Você entendeu? Então, o pecado iria se multiplicar inevitavelmente. Isso fazia parte daquele pano de fundo, daquele plano que eu estou te falando, que a gente falou no começo. Então, não é porque eles não criam. Não creio que é porque eles não criam. Podiam crer, podiam não crer. Eu creio que criam. Tá? Não sei nem se tem alguma referência a respeito disso. Preciso até estudar isso, né, mais a fundo. Se dos filhos de Noé tem alguma coisa mais a respeito a se entender. Mas o que eu creio é que a humanidade, assim como foi com Adão, entendeu? Assim como foi com Adão. Sete foi um filho que temia Deus. Mas mesmo assim, o pecado foi se multiplicando. Sete era descendente de Noé. Aliás, não era descendente de Sete. E o pecado seguiu. Você entendeu? Então, não creio que é porque eles não criam, não. Creio que sim, o pecado se multiplicaria de qualquer maneira. Entendeu? De qualquer situação. Como até hoje tem se multiplicado. Parece que assim, né, a gente olha a nossa situação hoje, nosso contexto histórico que nós estamos vivendo hoje, parecia que não ia dar para ficar pior, né? Parecia que o pecado não se multiplicaria tanto como, está se multiplicando absurdamente. Só comentando do irmão, tanto que Noé, depois que ele desce da arca, em um dado momento ele se embriaga. Sim, sim. Então, ou seja, mesmo que fosse só ele, o pecado vinha da descendência de Adão e o pecado estaria. Sim. Então, se você vê mais para frente, Noé se embriaga e os filhos dele, que é Noé, com o filho de Deus. Exatamente. Porque a Bíblia não relata, né, se os filhos de Noé tinham a mesma. A verdade é que Deus olhou para Noé. E como era família, ele deu a ordem para que a família Sim, de Noé. sim. Eu pessoalmente creio que sim, eles criam em Deus. Entendeu? Eles viram o dilúvio, dificilmente não iriam crer. E nós hoje vivemos a ressurreição de Cristo, e tem muitos que não creem. Não, sim, mas eu digo assim. Sim, mas nós não vemos em tempo real. Nós não vemos em tempo real. E outra coisa, né? A nossa conversão a Cristo, ela é pela graça. Então, ainda que nós víssemos, se não fosse os romanos lá viram também, eles não creram. Você tem razão disso. Vamos lá? Sim. O mais belo de tudo isso é que eu falei, não é um jogo de tentativa e erro. Você entendeu? Então o pecado, sim, ele vai se multiplicando por causa da maldade do ser humano no ser humano do pecado, causado pelo pecado. Então ela ia se multiplicar com os filhos de Noé ou não. Entendeu? Eu creio assim, pisaram na terra. Eu creio que inclusive os descendentes de Noé, eles começaram, porque eram, né, quem sobrou ali, começaram a querer inclusive dominar os outros, né? Entendeu? Mas eu creio que não foi por causa do pecado mesmo, é o pecado. A gente está falando de pecado, eu vou sair dali, vou pecar no mercado, vou no mercado, com certeza vou pecar no mercado. Sabe o que isso faz, gente? Isso torna a graça ainda mais bela. Isso torna a graça ainda mais bela. Quem ainda não tem o conceito da graça, ainda vocês vão chegar no ponto de ter o conceito da graça. Isso torna a graça do Senhor muito mais maravilhosa, muito mais bela a respeito. Mas seguindo aqui, então, ver se dá tempo de correr mais um pouquinho aqui. Rendemos bem aqui, fomos bem. Então, Deus faz
essa confusão toda aí, e nós entramos numa outra situação, num outro momento, em que Deus passa a tratar com Abraão, ou com os patriarcas, que vocês aprenderam no módulo passado, que é a dispensação patriarcal, lembra disso? Que ele passa a tratar com Abraão, com os patriarcas, e Abraão é o primeiro dos patriarcas. Então, no início ali da dispensação pós-diluviana, né, do tempo do dilúvio, ali já as pessoas começam então a se corromper e a querer dominar ali uns sobre os outros ali, o mais forte sobre o mais fraco e tudo mais. Como eu disse, isso não mudou o plano de Deus estava em curso de salvar aqueles que eram dele, de enviar o Cristo, da obra da cruz e tudo mais. Então o plano estava em andamento, certo? Estava em curso. Então Deus, o que ele faz? Ele separa uma família para ele. As nações estavam formadas ali, ele separa uma família para ele tratar, para ele então continuar o plano dele, que é o plano de salvação, certo? Que o primeiro, ou o patriarca principal, aí era o tal do Abrão na época, certo? Então, quem que era Abrão? Abrão viveu ali por volta de 1800 a.C., certo? Ele era nascido em Ur dos Caldeus. Esse Ur dos Caldeus aí, né, fica ali, hoje seria a região do Iraque, na época era Mesopotâmia, então é ali a região do Iraque, certo? E por que, de novo, né? Por que foi Abraão? Por que não foi outro? De novo, graça e misericórdia de Deus, certo? Não era meritocracia, não era nenhum tipo de nada que Abraão tivesse feito, mas por graça dele, de novo, parte de Deus, né? Ele era filho de Terá, que era descendente de Sem. Então, aí nós vemos aí mais ou menos a descendência dele, é Sem, era descendente de Abraão, e gerou Isaac, gerou Jacó, que gerou Isaac gerou Jacó e Esaú, né? Jacó teve as 12 tribos ali, das 12 tribos de Israel, de Judá, da tribo de Judá, vem ali o rei Davi, do rei Davi vem ali José, que foi o pai adotivo de Jesus. Então você vai ver isso em Mateus 1, do 1 ao 17, você vai ver ali a genealogia de Jesus, e nessa genealogia você vai ver ali Raabe, você vai ver ali o próprio Davi, como o irmão Marcos falou ali a respeito de Davi, que foi um cara que foi homicida, que foi adúltero. Então isso nos mostra que na própria geração de Jesus, está saindo, eu estou falando, às vezes eu esqueço, falo longe do microfone. Na própria geração de Jesus ali, você tinha ali prostitutas, você tinha ali assassinos, mostrando que de fato Jesus veio na terra e Deus não fez uma separação, não. Tinha ali tinha imperfeitos, como todos nós o somos, na geração, ou na genealogia de Jesus ali, certo? Então Deus dá a missão ali, né, ele recebe a missão para Abraão, de sair da terra e da sua parentela ali, e para onde Deus ia, para Canaã, na verdade, né? Canaã hoje é a região da Palestina, né, hoje Estado de Israel, por isso essa briga até hoje, por isso Israel é minha, a Palestina não é minha, né, é minha ali, que elas estão nessa briga aí até os dias de hoje, certo? Então, aí nós vemos aí no seu chamado aí, né, no terceiro ponto aí de Abraão, seu chamado, então ele é chamado, vamos ver lá no versículo, no Gênesis 11, no versículo 27, até o 32. (27) 27 até o 32, e nós vamos terminar com isso, o chamado de Abraão. Gênesis 11,
E são essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. Versículo 30. Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Eles saíram para ir para Canaã e pararam em Arã. Terá, pai de Abraão, morreu em Arã, e eles ficaram ali um tempo, certo? Depois, vamos ali do 1 ao 7 aí, do 12, 1 ao 7. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor tinha lhe dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente te darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, aqui nós vemos aqui o chamado de Abraão e a caminhada dele, ou a ida dele até Canaã. Ele para, porque o pai dele morre em Harã, né? Terá morre em Harã, ele fica por ali um tempo. Deus, então, faz ali o chamado dele, ele vai então para Canaã, e ele se estabelece ali. E no versículo 12, nós vemos aí, no capítulo 1, no versículo 1 aí, que Deus faz ali uma promessa a ele, né? Sai do meio da tua terra, da tua parentela, te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos lá, primeiro, o que nós vemos aqui? Nós vemos nesse texto aqui, nesse chamado de Abraão, Deus já dá ali algumas coisas que Deus faria por ele, que Deus o abençoaria. Então Deus fala ali sobre descendência, Deus fala ali sobre as bênçãos, para abençoá-lo, né? Para abençoar, engrandecer o nome, ou tornar-lhe notório, tornar-lhe conhecido. Hoje, as religiões do Oriente, por exemplo, a maioria delas tem Abraão como pai. Não só os judeus, e não só nós por extensão, os cristãos por extensão, mas também ali as religiões ali do Oriente Médio, certo? Então, notoriedade, né, engrandecer o nome, tornou-o também um canal de bênção, não apenas o abençoou, mas tu serás uma bênção, ou seja, ele abençoaria outras pessoas, certo? Proteção, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E também o descendente, que eles assim: ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 13, você vai ver que parte dessas bênçãos, Abraão ainda vê em vida, certo? Lá no versículo 13, na separação de Ló, ali do versículo 7 em diante, você vai ver que ele já começa ali, que aí de fato ele sai do meio da parentela, aí de fato ele cumpre na totalidade a ordenança de Deus. Então ali ele já passa a ver as suas bênçãos, a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Em Gênesis 3, 26, aliás,
em Gálatas 3, 26, nós vamos ver, quero terminar com ele, Gálatas, vai lá para Gálatas. Esse texto aí também está no seu texto aí. Ele está no versículo 29, mas eu quero pegar do 26. Gálatas 3, versículo... O do texto está 29, mas nós vamos ler do 26. Para pegar o contexto aqui, deixa eu achar aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então o que nós vemos aqui? Daquelas promessas que Deus fez para Abraão no versículo 12, se você pegar tudo aquilo lá e colocar, elas vão dar três promessas básicas: descendência, terra e bênçãos. Então, dessas promessas, também pela fé em Cristo, nós somos herdeiros também. Mas a grande herança que nós temos aqui, é que nós vemos aí, né, que justificados pela fé em Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós vamos ser benditos, como diz lá em versículo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque nós vamos ser abençoados pelo descendente. E quem era esse descendente? Vamos ver lá no versículo 16 aí de Gálatas. Você está em Gálatas 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Vai ter versão aqui, a minha versão é posteridade, mas não é posteridade aí. E a sua descendência, ou ao seu descendente. Tem algum que é seu descendente aí? É o seu descendente. Não diz aos seus descendentes, mas, como falando a muitas, mas como um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então a promessa de Deus, ela chega até nós, através da crença em Cristo, através da fé em Cristo, da justificação pela fé em Cristo, ela chega até nós através do próprio Cristo. De Abraão vem o Cristo, que é o descendente que fala lá no versículo 13, que havia sido mencionado que todas as famílias da terra serão benditas por intermédio da descendência de Abraão, ou do descendente de Abraão. Então nós somos, eu e você hoje, que cremos em Cristo, os eleitos do Senhor, somos hoje abençoados, ou salvos por causa do descendente de Abraão, que é Cristo. Olha como é importante nós entendermos o contexto, entendermos o panorama bíblico. E eu quero fechar com isso. Mas percebe? Então, o descendente de Abraão, que era Cristo, lembra que eu falei que ele veio da descendência? Nós vemos isso em Mateus. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por causa do descendente de Abraão. E Deus havia feito essa promessa lá atrás, que dele viria o descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Aí você fala, mas pastor, é todas as famílias da terra? Não, a tradução mais correta para isso é famílias de todas as nações. Porque não são todos que serão salvos. Se não fosse isso, você não conheceria pessoas que morreram sem crer em Cristo, concorda? Deus teria falhado. Então não são todas as famílias da terra, são famílias de toda a terra, ou pessoas de toda língua, raça, povos e nações. E eu fecho com isso então, a gente para por aqui, nas promessas, e vamos ver então, a partir aí da semana que vem, o sinal da aliança. Vamos parar por aqui, no sinal da aliança, para a gente seguir aí. Alguém marca por aí, por favor, nós paramos, tá? Para a gente poder. Se você, por acaso, sentir no seu coração, tiver desejo, ou quiser fazer aí a sua ofertinha, esse é o momento, faça depois que a gente terminar, a gente ora, você deixa lá. De novo, não precisa fazer muito, não precisa fazer todo domingo, não precisa fazer, não é isso o nosso intuito, o curso é gratuito.